Bom dia, seja muito bem-vinda ao GPS da Coluna Sem Dor. O GPS da Coluna Sem Dor é um quadro que eu trago toda quinta-feira às 8 horas da manhã, que pode te ajudar ou pode te atrapalhar a viver sem dor na coluna. E hoje o tema vai ser sobre um tema que eu até postei ontem falando sobre que seria um perigo por trás da dor na coluna, tá? Que é a depressão. Será que tem relação entre depressão e a dor nas costas, dor na coluna? É sobre isso que eu vim trazer hoje essa discussão para vocês, tá bom? Eu acho muito relevante falar sobre isso. Depressão é uma doença que chega em muitas pessoas, né, que tá aí, chamam até de mal do século, né? Eu conheço pessoas que já tiveram depressão, que se trataram de depressão, tá? E como eu falo, né, para mulheres que sentem dor nas costas, eu estudei sobre isso e vim trazer para vocês essa discussão sobre a relação que pode ter entre dor nas costas e depressão. Por isso que eu falei que é um perigo por trás da dor nas costas, tá? Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês? A depressão, existem vários graus, tá? Eu não vou me aprofundar muito, eu não sou expert nesse assunto, mas eu acho muito relevante trazer essa discussão para vocês, linkando com o que a gente fala aqui, que é dor na coluna, tá bom? E, inclusive, há estudos sobre isso já, tá? A depressão é uma doença crônica, tá? Que tem como característica uma tristeza profunda, né? E uma tristeza profunda, um sentimento de desesperança, né? Parece que as coisas nunca dão certo, ou você acredita que as coisas não estão dando certo. E isso acomete mais de 350 milhões de pessoas no mundo, tá? É uma doença que aí está mais presente na nossa sociedade do que a gente imagina, né? Porque não há um sintoma, digamos que... Como é que eu posso dizer? Existem sintomas físicos, mas, por exemplo, quando você está gripado, você espirra, você talvez... né? É algo que você consegue visualizar mais rápido, digamos assim, mas depressão não. Depressão não. Às vezes a gente pode estar triste por alguma situação da vida, isso é natural, mas também não é depressão. Então há uma grande diferença aí, né, entre a depressão e uma tristeza que é considerada normal para uma pessoa que não está doente, tá bom? E, inclusive, existem os graus leve, moderado e grave. E isso, óbvio, isso está... o médico precisa diagnosticar isso, né? O médico. E, inclusive, a depressão é uma doença que ela acomete mais mulheres, tá? Por isso eu quis também trazer essa discussão para vocês, porque eu falo para mulheres que sentem dores na coluna. E existem estudos que falam sobre essa relação da depressão com dor nas costas, tá? Eu vou falar mais para frente mais um pouquinho sobre isso. Mas como... Inclusive, as mulheres elas estão mais suscetíveis a essa doença. E por quê? Devido à oscilação hormonal, tá, gente? É por isso que as mulheres estão mais suscetíveis a essa doença, que é a depressão. Beleza? Bom dia, as pessoas estão entrando aí. Se tu tá chegando agora, hoje eu vou falar de um tema no GPS da Coluna Sem Dor, que é a relação entre dor nas costas e depressão. Será que tem alguma relação?
Então, eu estava explicando aqui mais ou menos como é a depressão, né? Que é caracterizada por uma tristeza profunda e acomete mais mulheres, acomete mais de 350 milhões de pessoas no mundo. E como eu achei esses estudos falando sobre depressão e dor nas costas, porque, gente, quando eu falo de dor na coluna, dor nas costas, a gente não pode ficar olhando só para o físico, só para os exercícios, tá? Eu não venho somente dar exercícios aqui para vocês, tá? Eu falo de uma coisa duradoura, algo que dure para você conseguir viver sem dor na coluna. E tem vários fatores que, como é que eu posso falar? Tem vários fatores que influenciam, né, nessa dor na coluna, nessa dor nas costas. E a depressão pode ser um desses fatores. Então, se a depressão, que é uma doença crônica, não tem, digamos assim, não tem diretamente, né, a ver com dor nas costas, mas pode estar influenciando, eu vou trazer essa discussão aqui para vocês. Eu não quero passar o exercício pelo exercício. Eu quero que vocês entendam como você pode viver sem dor na coluna, tá? Como eu falei, a depressão, ela é uma doença mais presente do que a gente pode imaginar na vida das pessoas. A gente que não sabe. A gente não sabe, né, dos problemas mais profundos das pessoas. A gente não conhece tanto assim todo mundo, né? Tem umas pessoas que a gente é mais próxima, outras não, mas isso é muito frequente, tá? Então, como eu falei, como acomete mais mulheres, eu achei muito relevante trazer essa discussão para vocês, tá bom? Inclusive, tem um estudo que fala que a dor nas costas, principalmente a lombalgia, tá? Que são dores na coluna lombar. Bom dia, Verinha. Ela está presente entre 5 a 30% dos adultos. Ou seja, entre 10 pessoas, pelo menos 3, a pessoa tem dor na coluna, tá? E isso é devido a vários fatores. Muito bom o tema, Elis. Massa, que bom que vocês estão gostando. E essa dor na coluna, na lombar, ela pode ser por vários fatores, tá? Vários fatores, como por exemplo, os principais que eles citam nesse estudo que eu estava lendo é o trabalho, tá? E a expectativa de vida. Por quê? No trabalho, essa lombalgia, essa dor na coluna, pode ser por conta da insatisfação no trabalho, ou por conta da postura que você tem no seu trabalho, tá? Ou por conta do peso que você pode carregar durante o seu trabalho. Bom dia, Rosa. Ou devido ao estresse do trabalho mesmo, tá? Então, você pode ver que a lombalgia, que são dores na coluna, pode ser causada por vários fatores, segundo esse estudo. E quando você está insatisfeita com o trabalho, você pode ficar frustrado, você pode ficar triste, e isso pode ser uma tristeza passageira, tá? O que acontece com vários fatores na nossa vida que deixa a gente triste, mas que passa, ou não, né? E essa insatisfação pode ser tão grande que você pode entrar, por exemplo, numa tristeza profunda. Depressão é uma doença da vida à alma. Entendi. E você pode entrar numa depressão por conta disso, pela insatisfação. Você faz exercícios para a coluna lombar? Sim. Dores na coluna em geral, tá bom? Bom dia, Nélia. Bom dia. Então, pode ser, que eu estava falando, esse estudo explica 2 fatores aí que geram essa insatisfação, que pode estar gerando lombalgia, que são as dores na coluna lombar, que é a insatisfação no trabalho, o estresse do trabalho, o peso que você carrega talvez no trabalho, ou a postura que você tem no teu trabalho.
E esse estudo fala da expectativa de vida. Como a expectativa de vida das pessoas está aumentando, as dores na coluna também aumentam diretamente proporcional a isso. Por quê? Porque quando a gente envelhece, a nossa coluna vai sofrendo desgastes. Então ela está mais suscetível a dores na coluna. Tá bom? Esse estudo fala dessas duas situações aí. Yane, sou inscrita há muito tempo, mas nunca assisti a sua live, faz falta de tempo. Elas ficam gravadas, geralmente a de terça e quinta, elas ficam gravadas, tá bom? Sempre às 8 horas, eu sempre deixo disponível para vocês. Segunda, quarta e sexta eu não consigo deixar disponível, mas eu sempre entro falando de algum tema, tá? Eu tô entrando a partir essa semana que entrou agora, eu entrei segunda, quarta, amanhã também devo trazer outro tema para vocês. Mas ela é surpresa, ela não tem um horário fixo. Mas eu tô trazendo sempre uma discussão relacionada à dor nas costas. E hoje achei relevante trazer sobre a depressão. Então, gente, inclusive, quando você sente dor nas costas, dor na lombar, por exemplo, que é a região mais acometida aí pelas dores na coluna, você gasta mais dinheiro, tá? Você gasta mais dinheiro, por quê? Porque você gasta dinheiro com remédio, você gasta dinheiro às vezes com médico, com o tratamento lá da fisioterapia, tá? Você fica mais irritado. Você fica mais irritada quando tá com dor, tá? E você fica, às vezes, frustrada. Olha só, eu tenho uma aluna que o nome dela é Fabiana. E o caso dela, ela me falou que o médico falou pra ela que só cirurgia ia fazer ela parar de sentir dor, né? Ela hérnia, foi diagnosticado com hérnia de disco, que inclusive falei sobre isso terça-feira passada agora, na terça da coluna sem dor. Se você ainda não viu, dá uma olhada aí, dá uma procurada. Falei sobre isso na aula passada. E ela ficou muito triste, ela disse que ela ficou ela ficou travada na cama, né? E aquilo ali foi deixando ela triste, foi deixando ela frustrada. Ela pensou que ela nunca mais poderia ter e fazer as coisas que ela fazia durante a vida dela por conta da coluna. Porque o médico falou que ela só poderia, voltar à vida normal dela com cirurgia. E ela ficou muito triste. Então, tem estudos que estão fazendo essa relação entre dores na coluna e depressão, justamente por causa disso. Será que quem tem depressão tem mais chances de ter dor na coluna? Será que quem tem dor na coluna tem mais chances de ter depressão, de repente, tá? Então, por isso eu achei muito interessante trazer essa discussão. Uma pessoa com dor na coluna, ela gasta mais dinheiro, ela fica mais irritada, ela fica com uma vida mais limitada, você não consegue, às vezes, se você trava a coluna, você não consegue nem se levantar da cama. Nem levantar. Esse foi o caso da Fabiana, inclusive a minha aluna. Tá? Hoje, só para vocês terem ideia, hoje ela saiu da crise, fez o tratamento, né? Começou a fazer pilates em um estúdio, não era comigo, só que veio a pandemia. Bom dia, Margarete, vou compartilhar. Ótimo, gente, ótima lembrança, Margarete. Compartilha, gente, porque eu acho que esse tema é muito relevante, gente. Depressão e dor nas costas. Tem muita relação. Compartilha com pessoas que vocês acham que vai ajudar. Tá bom? Compartilha aí. É só apertar, quem tá aqui no Face ou no Insta, é só apertar nesse aviãozinho aqui do lado direito da tela, tá? Vocês podem compartilhar depois que terminar também, fique à vontade. Mas vamos chamar mais pessoas para ouvirem sobre esse assunto. Ótimo, Elizabeth. Porque é muito relevante, inclusive entre mulheres. Por quê? Porque acomete mais mulheres. Tá? As mulheres estão mais suscetíveis devido à oscilação hormonal em relação à depressão. Tá bom? Então, o caso da Fabiana, ela ficou acamada, ela não conseguia fazer as atividades diárias dela. Ela não conseguia limpar a casa, ela não conseguia
limpar um banheiro, ela não conseguia estudar, ela não conseguia sair para trabalhar, porque ela ficou travada na cama. Ela ficou numa situação ali, numa vida totalmente privada, né? Totalmente privada. Então, às vezes a gente pensa assim, mas é só uma dorzinha na coluna. Vai passar, é só hoje. Aí a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. E a gente nem sabe, às vezes, o quanto isso pode agravar a ponto de você travar na cama a coluna e ficar deitada na cama. Olha, muito legal essa reflexão aqui da Cláudia. Acredito que tudo que trazemos, se não for cuidado, vai refletir no corpo. Eu também acredito nisso. Também acredito nisso, tá? E, gente, a relação entre mente e corpo tá ali. Não tem o que se desfazer, sabe? O seu corpo não é algo totalmente fora daqui, tá? Eu acredito que tudo começa aqui, na nossa mente, tá? Então a gente precisa cuidar do corpo e da mente. É um só ali, tá? É um só. Muito boa essa colocação, Cláudia. Tia Cláudia. É minha tia. Então esse estudo mostra isso, tá? Você gasta mais dinheiro, fica mais irritado e você pode sim ter um quadro de depressão, tá bom? Então a gente tem que estar atenta a isso. A gente precisa estar atenta a isso, né? Sinceramente, gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre dor nas costas e depressão. Não sabia que tinha uma relação aí muito frequente. Muito frequente. Eu vi nesse estudo que é muito frequente. Foi um estudo da UNOeste, uma Universidade de São Paulo, tá? Eles coletaram dados de 9 estudos. E 7 deles confirmaram a relação entre depressão e dor lombar crônica, tá? Há uma relação, sim. Isso, gente, não quer dizer que quem tem depressão provavelmente vai ter dor nas costas e nem quem tem dor nas costas provavelmente vai desenvolver aí, ter um quadro de depressão. Não quer dizer isso, mas tem muita relação, tá? Tem muita relação que os estudos mostram, né? Esse estudo que reuniu 9 estudos mostram que quem tem depressão, a maioria delas tem dores na coluna, tá? Esse estudo, mas eu fui atrás de outro também, tá? Eu fui atrás de outro estudo que fala, esse estudo foi até publicado no site Singular Centro de Controle da Dor, tá? Foi um estudo em inglês, inclusive. E esse estudo fala aqui, até anotei aqui para não esquecer e falar direitinho para vocês. Esse estudo fala que pessoas com dor nas costas têm 3 vezes mais chances de ter depressão, tá? Regina Célia, bom dia, mas tem tudo a ver. No meu caso, desenvolver sim a depressão. Até hoje eu tomo medicamento. Olha, é o caso da Regina. Olha só, não precisava nem trazer isso, né? Anotado aqui pra vocês. O caso da Regina aqui, ó. Ela falou. Mas, inclusive a Regina tem dor na coluna, né, Regina? Ela desenvolveu sim a depressão. Obrigada, Regina, por compartilhar aqui com a gente. Eu acho que isso é muito relevante falar sobre isso e obrigada por você sentir a vontade de falar, né? Isso precisa ser falado, precisa ser discutido. E sabe o que é interessante, Regina? É que tem muita gente que não sabe que pode ser, tá? Muita gente que tá ali naquela situação triste, profunda. Ó, eu fiz a cirurgia. A Regina fez cirurgia na coluna, né, Regina? Mas sente dores até hoje na coluna. Tem muita gente que não sabe, então por isso também que eu trago uns temas que eu não vou mostrar exercício para vocês, mas que tem tudo a ver com dores na coluna, tá? E eu acredito que vocês precisam estar presentes para esses temas, porque não é só o exercício pelo exercício que vai fazer você viver sem dor na coluna. Na Jornada Feminina da Coluna Sem Dor, que foi um evento que eu fiz, totalmente online e gratuito, eu falei que não era só exercício. Eu falei lá os 4 passos que você precisava
seguir para viver sem dor na coluna. E não era só exercício, tá, gente? Se você não participou, mais à frente você vai ter chance de participar desse evento, que eu ensino como as minhas alunas conseguem viver sem dor na coluna hoje. E eu não falo só de exercício. Tá? Então, inclusive nesse estudo eles falam que a melhor forma de você evitar isso, essa relação entre depressão e dor nas costas, é mostrando para a sociedade, é ensinando, é educando as pessoas. Então eu acho que eu faço isso aqui. Eu trago temas que talvez você nunca tenha ouvido falar, que isso pode estar influenciando diretamente nas dores na coluna que você está sentindo. Tá bom? A Regina melhorou muito com o alongamento certo. Ah, que bom. Bom dia, as pessoas que estão entrando aí. Márcia, que bom. Tá? Então, uma das principais formas que você tem de evitar isso é educando as pessoas, é falando com elas, é conversando sobre o assunto, é esclarecendo esse assunto, tá bom? Porque às vezes você vai no médico, por exemplo, ortopedista, aí você só diz isso: eu tô com dores na coluna, tô com dor aqui na minha lombar. E aí o médico, claro, ele vai analisar o que você falar pra ele, né? Então, se você chega, se você já tem a consciência de que a sua situação, de que os seus problemas, a sua tristeza da vida está influenciando diretamente na sua coluna, você não vai procurar só um ortopedista, certo? Você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa te ajudar dessa forma também, tá? Ó, precisamos estar atentos aos sinais que o corpo apresenta. Infelizmente, ainda se olha apenas para o corpo. Precisamos encontrar o equilíbrio mente, corpo e alma. Exatamente, Cláudia, exatamente. É isso mesmo. A gente precisa olhar para a gente como um só. O corpo não está separado da mente, tá? E da alma, como a tia Cláudia falou. Eu acredito nisso também, tá bom? Então a gente precisa olhar pra gente, ter cuidado com a gente como um todo. Não é só o corpo. Então por isso que eu não falo só de movimento. Eu não falo só de exercício. Tá bom? E como esse estudo comprovou também que a melhor forma de se evitar esses quadros, dessa relação de depressão com dor nas costas, é educar as pessoas, é discutir sobre isso com elas, é mais um motivo para eu trazer aqui para vocês. Tá bom? E, como eu falei, nesse outro estudo inglês, né, que comprovou que pessoas que têm dor nas costas têm 3 vezes mais chances de ter depressão, comprovou isso, mas que não se sabe onde inicia, não se sabe se é a depressão que se instala e depois você tem dor nas costas, ou se a depressão se origina da dor nas costas, tá? É como se fosse o ovo e a galinha, quem nasceu primeiro? Eles até dão esse exemplo, inclusive, no estudo, tá? Quem nasceu primeiro a gente não sabe, mas há uma relação aí, tá bom? Inclusive, o estudo fala que isso é até um alerta para os clínicos que estão atendendo as pessoas, né? Para os médicos, porque para não se olhar só para o corpo, como a Cláudia falou, né? Faz ali uma entrevista, uma anamnese, e aí de repente você solta alguma coisa para o médico que ele pode, né? Aí não é só a coluna, não é só o corpo, tem alguma coisa da mente, e aí ele já pode te orientar a procurar um psicólogo, por exemplo. Gente, sabe que eu percebo? É que as pessoas têm preconceito com psicólogo, as pessoas têm preconceito com procurar ajuda psicológica. As pessoas têm muito preconceito com isso ainda, sabia? Tem muita gente que acha que psicólogo, psiquiatra... Eu vou falar aqui de uma forma bem grosseira até, tá? Porque eu escuto isso. Ah, psicólogo, psiquiatra só trata gente doida. Olha esse preconceito, gente. Olha esse preconceito. Eu não tô falando que vocês acham isso, mas ainda existem pessoas que acham isso.
Não, eu tô bem. Não vou lá no psicólogo. Eu tenho 33 anos, tá? Faz mais ou menos, acho que uns 2, 3 anos que eu procurei um psicólogo. Porque eu tava com alguns problemas na minha cabeça, na minha própria cabeça, gente. Na minha própria cabeça, isso estava me atormentando, tirando a minha paz. Eu percebi isso, sabe? Que estava tirando a minha paz, aqueles problemas. E eu procurei um psicólogo. E e ele é psicanalista. E eu comecei a fazer terapia. Toda semana eu ia lá, uma vez por semana, fazer a minha análise. Tá? E no início, olha só como é o preconceito, né? No início, eu não quis falar pro meu pai, pros meus pais, que eu tava procurando um psicólogo. Porque eu sabia que ele ia ficar muito preocupado e achar que talvez eu estava depressivo. E, gente, não é só quem tá depressivo que procura terapia, tá? É outro preconceito. Um preconceito. Você tem um conceito de algo que você não conhece exatamente, tá? E eu comecei a fazer, e eu comecei a me sentir super bem. É algo que eu indico pra todo mundo deveria fazer, sabe por quê? Porque todo mundo tem problema, gente, todo mundo tem questões durante a vida que a gente não consegue digerir direito. E aí vai refletir, olha, tem coisas que aconteceram na minha infância que vai reflete hoje. E eu não tinha consciência disso. Eu comecei a ter depois que eu comecei a fazer terapia. E eu me senti uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz. Uma pessoa mais feliz. Verdade, Elise, o preconceito se manifesta de várias formas, mas pense que o medo de falar de si também é um fator. Olha, legal levantar isso também, tia Cláudia. O medo de falar de si também é um fator. Por isso mesmo que eu indico um profissional. Porque quando é uma pessoa, eu também, sabe, olha só, eu também tinha esse preconceito. Eu também tinha o preconceito de não querer falar para uma pessoa que eu nem conheço. Uma pessoa que eu nem conheço. E eu falava assim, ah não, ele não é nem meu amigo. Olha a ideia. Ele não é nem meu amigo. E é por isso mesmo que ele pode te ajudar mais. Ele não se envolve. Ele não é uma pessoa próxima de ti, então ele tem uma visão, uma perspectiva diferente, totalmente diferente de você. Conhece-te a ti mesmo e serás mais feliz. Exatamente, tia Cláudia, exatamente. Muito massa. É o que a gente está falando aqui, né? Então, gente, quando a gente não procura um psicólogo e não, eu tô bem, eu vou, sabe, é só uma tristeza. E eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Eu tinha esse medo, eu não queria falar pra uma pessoa que eu não conhecia. E eu falava, ah, mas eu nem conheço ele não é nem meu amigo, mas é exatamente por isso que ele pode te ajudar, tá? Ele vai te orientando, um psicólogo ou uma psicóloga vai te orientando pra você mesma pensar em como resolver aquilo. É incrível, gente, é profissional. Eles têm a técnica. Assim como eu tenho a técnica do Pilates, que eu estudei para isso e eu ajudo vocês a viverem sem dor na coluna, eles têm a técnica de te orientar nos pensamentos, sabe? Eu vou começar a pensar desse jeito. Eu vou começar a pensar daquele. Não, mas... E aí tu mesmo já começa a te analisar, sabe? Depois de um tempo, hoje eu faço muito pouco, tá? Eu quero voltar a fazer. Minha vida acontece, entrou na pandemia, né? Hoje eu faço bem menos do que eu fazia no início. Eu fazia toda semana. Aí depois eu fui espaçando. Fui fazendo 15 em 15 dias. Depois eu fui fazendo uma vez por mês. E isso vai de você e do seu psicólogo lá, o psiquiatra, não sei. Tá bom? Isso vai de cada caso. E isso está diretamente ligado, como vocês viram que eu trouxe aqui nos estudos, que está totalmente ligado a dores nas costas. Há sim uma relação, tá bom? Há sim uma relação entre depressão e dor nas costas. Como eu falei, a pessoa com dor nas costas fica mais o quê? Mais irritada, ela fica triste, ela fica frustrada.
E isso pode desencadear um quadro de depressão também. Não é só, né? A depressão é uma doença bem mais profunda, assim, né? Cada um tem o seu motivo, cada um tem um ponto gatilho aí, né? Mas há essa relação e por isso eu quis trazer essa discussão. Bom dia, Luzinete. Essa discussão sobre dor nas costas e depressão, tá? Para vocês estarem atentas aos sinais, como a Cláudia falou aqui, vocês precisam estar atenta aos sinais do corpo e da mente, tá? E se você achar que você precisa de uma ajuda profissional, não tenha esse preconceito de achar que, mas eu tô bem, ele só trata pessoas doentes. Não é assim, gente. Todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo, eu defendo isso. E como é muito legal, porque isso é uma opinião minha, eu trouxe a discussão, trouxe estudos científicos que falam disso, tá? Eu não queria trazer só a minha opinião, mas casou muito com a minha opinião, porque eu acredito mesmo que todo mundo precisa fazer terapia. E como isso está diretamente ligada à relação de dor nas costas, ainda mais não poderia casar melhor, sabe? Porque eu falo de dor nas costas. Olha só, a depressão ela comete mais mulheres. Mulheres estão mais suscetíveis à depressão e eu falo para mulher. Os estudos comprovam que há relação entre dor nas costas e depressão. E eu falo de dor nas costas, eu falo de dor na coluna. Mais um motivo para eu falar de depressão. E outra coisa, eu não acredito que só o movimento pelo movimento pode resolver teus problemas de dores na coluna. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem vários outros fatores, inclusive a gente cuidar da nossa mente, tá? Por isso eu tô falando de depressão hoje. Porque sim, é comprovado que tem aí uma relação entre depressão e dor nas costas. Tá bom? Então, como a tia Cláudia falou, a gente precisa olhar para o nosso corpo, pra gente, né? Pro nosso corpo, né? A gente precisa olhar pra gente, não só pro corpo, mas pro corpo, pra mente, pra alma. E tudo isso vai influenciar em dores na coluna. Se você é uma pessoa mais estressada, se você é uma pessoa mais irritada, a sua musculatura ela é mais tensa. Ela tende a ficar mais tensa. E isso, como eu sempre falo nas minhas aulas, pode gerar dores na coluna. Porque aquela musculatura ali, ela tá rígida. Ela tá rígida, então ela impossibilita você. A Rosa, eu já fiz e adorei. Eu também adoro, Rosa. Eu também adoro fazer terapia, né, que você tá falando. Então aquela musculatura, ela tá mais, ela te limita mais os movimentos. E isso, falta de mobilidade na coluna, também pode te gerar dores. Não só na coluna, tá? Falta de mobilidade no quadril. Às vezes, falta de mobilidade no tornozelo pode gerar dores na coluna. Tá bom? Então, tá vendo como tá tudo interligado? Tá interligado. Se você é uma pessoa mais estressada, se você é uma pessoa mais ansiosa, tá tudo interligado. Se você é uma pessoa muito acelerada, você tende a ter essa musculatura mais tensa. E aí isso pode gerar dores na coluna. Gente, não tem pra onde a gente fugir. Tá tudo interligado. A gente é só um sistema que a gente precisa dar atenção em todos os fatores. Beleza? E o que eu quero fazer hoje aqui com vocês? Bom dia, Reni. O que eu quero fazer hoje aqui com vocês? Como eu tô falando de ansiedade, de depressão, como isso pode estar influenciando nas tuas dores nas costas, eu quero falar da respiração do Pilates, que é um princípio do Pilates. Respiração. Faço meditação, uma terapia excelente. Que massa! Meditação também é ótima. É sobre isso que eu vou falar agora. Não meditação, mas é a respiração que é usada na meditação também. Tá bom? No Pilates, a gente faz uma respiração longa e profunda. Tá bom? Isso é um dos princípios. Aqui eu não consigo entrar muito tecnicamente no assunto, mas eu vou fazer um exercício de respiração hoje com vocês.
A gente precisa respirar melhor. A gente precisa ter uma respiração mais profunda. Eu já fiz um vídeo sobre respiração aqui, tá? Quem tá no YouTube, quem tá no Face ou quem tá no Instagram, tem disponível sobre respiração, como isso pode te ajudar em relação à ansiedade, tá? Já tem estudos falando que quando você faz essa respiração profunda, a sua musculatura ela tende a relaxar. Quando você está nervosa, com medo, como é que você respira? Rápido. E às vezes você até prende a respiração. Quando tu tá com medo, tu fica assim, ó. Né? Com medo. Você prende a respiração. E quando a gente inspira e faz essa respiração mais profunda, há um relaxamento dessa musculatura. Inclusive, quando eu faço as aulas de Pilates, às vezes eu começo a bocejar. Por quê? Porque eu fico tão relaxada com essa respiração que eu começo a sentir sono. Muitas alunas são assim. Então, a respiração, ela é considerada uma terapia, porque ela desacelera o ritmo, ela te chama presente para o momento que você está ali, fazendo exercício. Ela te deixa presente para aquele momento, tá? Então, por isso é tão importante a respiração também, e é um dos princípios do Pilates. Eu ensino isso no meu programa Pilates em Qualquer Lugar. A primeira aula é sobre os princípios do Pilates, porque eu acredito que é daí que você vai iniciar a entender as aulas, entender os princípios, entender como isso tudo vai funcionar e como isso tudo vai te ajudar a viver sem dor na coluna. Tá bom? Então vamos fazer aqui um exercício de respiração. O que eu vou querer? Olha só, deixa eu me ajeitar aqui. O que eu vou querer hoje de vocês? A gente vai respirar junto, tá bom? A gente vai respirar junto. E como é que vai ser essa respiração, Liz? A gente vai inspirar pelo nariz, tá? Inspirar pelo nariz e expirar pela boca, beleza? E quando você inspirar, você vai tentar jogar o ar lá para as costas, tá bom? A gente vai tentar fazer essa respiração profunda, tá? Essa respiração profunda. E quando a gente expirar, a gente vai tentar soltar todo o ar até o peito afundar. Beleza? Apertando o Joseph Pilates falava, apertando cada átomo que tiver aqui no teu peito, até afundar, tá bom? Então vamos lá fazer esse exercício de respiração? Vamos lá fazer um ciclo de respiração aqui, a gente vai fazer 10 vezes. Tu vai ver que no final tu já vai estar bem mais relaxada. Beleza, gente? Então vamos lá. Eu vou me preparar aqui, vocês se preparam aí, tá bom? Vamos inspirar pelo nariz. Puxa o máximo que tu consegue. Não respira, olha só, presta atenção, ainda não faz. Não respira com o ombro, tá? O ombro não respira, gente. Ele não faz assim, ó. Não é isso que eu quero. É inspirar jogando o ar lá para as costas, tá? Com o ombro relaxado. Beleza? Vamos lá então. Inspira pelo nariz. Joga o ar lá para as costas. Puxa. Solta o ar. Tu pode até fechar o olho. Te concentra só na respiração. Vamos lá. Foi 1. Inspira comigo. Solta pela boca. Solta tudo. 2. Puxa o ar pelo nariz. Te concentra. Solta o ar pela boca. 3. Inspira. Solta o ar. Concentra, fecha o olho. 4. Relaxa. Inspira. Solta o ar pela boca. 5, eu quero mais 5. Inspira. Soltou. 6. Vamos lá, inspira. Soltou.
7, puxa. 8, puxou. 9 e a última, puxa bem longo e profundo. Solta. Ok. Fez junto comigo. Olha só como até o meu tom de voz baixou. Viu como o meu tom de voz mudou? Porque eu fiquei mais calma, eu fiquei mais tranquila. Vocês fizeram aí? O que vocês sentiram? Vocês não sentiram uma calmaria? Eu senti, olha só. Tô bem mais tranquila agora. Falando bem mais tranquilo com vocês. Não que eu estivesse nervosa, era porque eu tava, eufórica. Falando aqui com vocês. Trouxe um tema super relevante, super presente. Mais do que a gente pode imaginar até, né? Sobre depressão. Falei que tem uma relação, já há estudos falando sobre a relação da depressão com dor nas costas. Tem um estudo que afirma que quem tem dor nas costas tem 3 vezes mais chance de ter depressão. Tá? Não sou eu que estou falando, são estudos científicos que comprovam isso. Então, por isso, achei muito relevante trazer esse assunto aqui para vocês. Tá bom? Fala pra mim como vocês se sentiram aí. Fala pra mim. Deu até sono, olha só. Dá, né, Verinha? Deu até sono, exatamente. Deu até sono. Tá vendo como, gente, respirar é algo que a gente faz o tempo todo. A gente começa a vida respirando e termina a vida respirando. Então, é algo que você precisa praticar e que você precisa cuidar. Você precisa aprender a respirar melhor, tá? Você precisa usar a respiração, que é algo natural que você faz o tempo todo, a seu favor. Você precisa usar isso a seu favor. Tá bom? E a respiração, ela tá diretamente ligada a questões de ansiedade, de depressão. Muito bom, me sinto leve, olha, muito legal. Muito bom. Que massa, legal vocês fazerem aí. Que massa que vocês fizeram. Eu me senti também, olha só o tom da minha voz, né? Eu senti também mais, eu me senti mais calma, me senti mais leve, me senti mais tranquila. Tá bom, gente? Então vocês precisam respirar, a gente precisa estar atenta aos sinais do nosso corpo, da nossa mente. O corpo não é só corpo, tá? Não é só isso aqui, não é só músculo, não é só articulação. A gente tem a mente e a gente precisa cuidar dela também, tá bom? Eu tô muito feliz porque mesmo eu trazendo um tema que não está relacionado a exercício, vocês ficaram aqui, vocês escutaram. Então, a Regina falou que ela teve depressão, toma medicamento. Ótimo, porque ela está se tratando, procurou tratamento. E é por isso também que eu vim falar sobre isso. Porque, segundo o estudo, falou que a melhor forma da gente evitar esses quadros de depressão é trazendo conhecimento, é educando a sociedade, é educando as pessoas. Então, por isso eu trago aqui para vocês. Eu já peguei nas 3 últimas respirações, mas eu faço algumas e gosto muito. Ah, que bom! Que bom! Respira aí sim, Lucy. Tá bom, gente? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Escutando isso, e é para alertar mesmo, para educar a sociedade, para educar vocês, para deixar vocês presentes para essa doença, que é muito perigosa, que acomete muitas pessoas, que ainda há preconceito em relação a ela. A Iva, vai ficar gravada, tá bom, Iva? Tu pode fazer depois. Não dá pra fechar o olho agora, né? Tu tá no trabalho, mas tudo bem, vai ficar gravada. Tá bom? Então eu trouxe exatamente para isso, para vocês estarem presentes, para vocês estarem conscientes de que para viver sem dor na coluna não é só exercício, a gente precisa também cuidar da mente. Eu preciso falar sobre isso, porque eu falo de
como você consegue viver sem dor na coluna. E se há evidências científicas de que a depressão pode ser um fator agravante para dor na coluna, eu preciso falar disso aqui para vocês, tá bom? Porque eu sempre acreditei que não é só o exercício pelo exercício. Tá tudo interligado, corpo, mente, alma, como a Cláudia falou. Muito importante para você. Olha só, exatamente, muito importante, principalmente nos tempos que estamos passando. O índice de ansiedade nas pessoas aumentou muito por conta da pandemia. Eu me senti mais ansiosa logo no início, né? Hoje a gente já está mais adaptada a toda essa situação. Olha só, a Iva. Muito bom. Minha filha tem crise de ansiedade e desenvolveu depressão. Exatamente. Isso pode gerar dores na coluna também, Iva. Tá? E já existem estudos científicos falando sobre isso. Que há essa relação. Tá? Mas é importante procurar um profissional, uma ajuda profissional para te orientar em relação a isso. Eu acredito que já estejas, né? E, gente, é isso que eu queria falar sobre depressão e dor nas costas. Trouxe a respiração do Pilates para vocês aqui hoje. Respiramos juntos, nos acalmamos juntas. E eu estou mais feliz hoje porque eu consegui trazer esse assunto para vocês, que pode estar influenciando sim na tua dor na coluna. E pessoas que talvez nem tinham noção que isso poderia ser um agravante, hoje, se você está aqui vendo esse vídeo, você já tem. Então você precisa estar presente para isso, você precisa falar isso para o seu médico, você precisa também procurar um psicólogo. Porque, como eu falei, eu acredito que todo mundo precisa fazer terapia um dia na vida. Existem problemas que a gente não consegue digerir bem, né? Digerir sozinha, a gente precisa pensar sobre o assunto, refletir, alguém que fale, mas e isso aqui? E aquilo ali? Por que tu estás agindo dessa forma? Sabe, uma pessoa que não seja próxima, que não esteja envolvida emocionalmente ali com aquele mesmo assunto, tá bom? Então eu espero que hoje, depois desse vídeo, você que está aqui, tenha mais consciência que a nossa mente está diretamente ligada com o nosso corpo e os problemas que a gente tem aqui na mente pode refletir na sua dor na coluna, tá bom? Então, a partir daqui, você já procura alguma ajuda profissional para te ajudar e você conseguir seguir nessa jornada em busca de uma coluna sem dor também, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Obrigada. Quando minha filhota fez terapia, eu aproveitei e fiz 1 ano junto com ela. Que massa, olha só. Todo mundo da família fazendo, eu acho ótimo. Eu acho ótimo, eu faço, eu indico. Eu já indiquei o meu para várias pessoas. E enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui me escutando. E até a próxima. Toda terça-feira tem terça da coluna sem dor e quinta tem o GPS da coluna sem dor. Por que GPS da coluna sem dor, Elis? Porque eu trago temas que podem te nortear, te mostrar um caminho do que pode estar te atrapalhando a viver sem dor na coluna e o que pode te ajudar a viver sem dor na coluna. Tá bom? E hoje eu trouxe o tema de depressão e dor nas costas. Foi muito legal conversar sobre isso com vocês, trazer isso, tornar presente, deixar vocês presentes para esse assunto que pode influenciar na tua dor nas costas. Ah, Lucy, eu tenho neuropatia e diferentes tipos de problemas na coluna, cervical, torácica e lombar. Inclusive já fiz cirurgia na lombar, faço acompanhamento na clínica da dor crônica. Que bom, Lucy. Que bom, muito massa. Um beijo, gente. Beijo, Regina. Obrigada por compartilhar aqui a tua história com a gente. Isso só enriquece ainda mais os nossos temas aqui, né? Nossas conversas sobre dor na coluna e vários fatores que podem estar influenciando nisso. Obrigada, Edna. Obrigada, gente. Bom dia. Até a próxima, tá? Tchau, tchau.